Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram o final de semana? Como foi essa semana de NFL para vocês? Primeira semana de jogos em Frankfurt. Semana que vem, semana 10, tem mais um último jogo internacional. Depois é só nos Estados Unidos e esperar que chegue o Super Bowl. Faltam um pouco mais de 95 dias para o Super Bowl. Então, é logo ali. A temporada vai chegando ao fim. E você, como está indo o seu time? Como estão indo as suas expectativas em relação a essa NFL, a essa temporada? Tá melhor que a encomenda? Tá mais ou menos? Tá igual você imaginou? Você gostaria de alguma mudança? É lógico, dependendo de qual for o seu time. Você queria que seu time estivesse bem e que o outro estivesse mal? Isso é válido em todo o campeonato. Mas, se você é desses aí, que independente do time estar bem ou estar ruim, você gosta da NFL de uma forma geral, deixe seu like aqui, curta esse vídeo, comente nele, espalhe ele para os seus colegas, compartilhe ele e aproveita, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se você já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo, solta a vinheta! Vamos começar nossos destaques com Thursday Night Football entre Titans e Steelers. Primeiro jogo que eu errei o vencedor. Para variar, não acertei o placar, mas mesmo que tivesse acertado o vencedor, talvez também não tivesse acertado o número de pontos. Mas, querendo ou não, Steelers venceu os Titans por 20-16, que é um placar que pode até não mostrar tudo aquilo que foi. Mas o Thursday Night Football foi muito bom de se assistir, foi até melhor do que muitos talvez esperassem pela qualidade do ataque dos Steelers, apesar de uma defesa muito boa. O Will Levis, pelos Titans, não lançou touchdown, apenas uma interceptação, mas o jogo dele, assim como na semana anterior, teve momentos muito bons. O Will Levis parece, a princípio, ser a resposta que os Titans procuravam para a posição de quarterback. Ryan Tannehill já passou, ele não joga. O grande ano dele foi 2021, 2020, um desses 2 anos. E depois disso, só ladeira abaixo. Ele não vem jogando bem, ele não é um cara bom, ele é mediano para baixo e não tem rendido. E só não foi mandado embora ainda por causa do contrato, mas esses são outros 500. E o Malik Willis, que era o reserva imediato, não é nem 10% do que se podia imaginar de um QB que viesse substituir o Ryan Tannehill. E o Will Levis está fazendo em 2 jogos um futebol americano 3, 4, 5, 6 vezes melhor do que o próprio Malik Willis e o próprio Tannehill juntos mostraram nas últimas 2 temporadas ou na última temporada e meia. Os Titans não tiveram um TD lançado, mas o único touchdown anotado pelo time foi anotado pelo Avatar Derrick Henry. O cara jogou bem, ponto para quem tinha ele no Fantasy. Eu tinha ele num dos times e tirei, coloquei na reserva. As escolhas erradas da vida. Mas aí, tranquilo. Já o destaque do ataque dos Steelers esteve com o quarterback Kenny Pickett e também com o wide receiver Deontay Johnson. Jogou muito bem, muitas jardas recebidas. E destaque também por terra para Jaylen Warren, que jogou muito melhor, mas muito melhor do que o Najee Harris vinha tentando apresentar em todas essas semanas de NFL. E talvez a única coisa que atrapalhe ou trave de fato a evolução do nosso querido, amado, idolatrado, salve mãozinha, o Kenny Pickett, seja o próprio coordenador ofensivo Matt Canada. Eu fiz até num dos vídeos, se eu não me engano foi do Toque Passa, eu coloquei um comentário, o que seria melhor para os Steelers, procurar um outro quarterback ou trocar o coordenador ofensivo. Aí um torcedor do Steelers falou assim, não, com certeza trocar o coordenador ofensivo. Ele é um atraso de vida. Ele precisa, o Pickett precisa de alguém que o desenvolva. E o Canada não está conseguindo fazer isso. Mas aí paciência. Está vencendo, está 5-3 na conferência. Aliás, 3 times estão 5-3 na conferência. Browns, Steelers e Bengals. E 7-2 ali o Ravens, que nós vamos falar mais tarde. Ou seja, é uma conferência que se terminasse hoje a temporada regular, os 4 estariam na pós-temporada, e algo que ninguém imaginava no início do campeonato. Interessante essa situação. E como
a gente falou no início do vídeo de Frankfurt, o jogo lá da Alemanha não foi aquele baita jogão. Parecia ser o jogo de um time só no primeiro tempo. 21-0 para os Chiefs. Os Dolphins não conseguiam defender. Apesar de, sim, a defesa ter limitado o Patrick Mahomes a 2 touchdowns, o 21º saiu numa pick six de um fumble forçado em cima do Tyreek Hill. Mas mesmo assim foi 21-0 no primeiro tempo. A diferença é que no intervalo o Nerdola conseguiu ajustar o ataque do time de Miami e o Vic Fangio conseguiu dar um trato a mais na defesa, segurando ainda mais o ataque de Kansas City, limitando a 0 pontos no segundo tempo. O problema é que a defesa dos Chiefs esse ano é o que está garantindo a maior parte das vezes as vitórias para o time dos Chiefs, fazendo com que o ataque dos Dolphins ficasse limitado a apenas 14 pontos, uma única posse, o que, querendo ou não, fez uma falta tremenda, já que no último lance, uma quarta descida, longa até, mas que havia chance de conversão para tentar chegar ao touchdown de empate, ou de virada, caso em conversão de 2 pontos, a pressão da defesa em cima da linha ofensiva do Miami Dolphins fez com que o center fizesse um snap bem duvidoso, bem ruinzinho, a ponto de Tua Tagovailoa, não sei se estava muito atento ou não, deixar a bola passar. Ela não foi tão ruim assim, porque passou do lado da cabeça, acho que do lado direito da cabeça aqui assim, e ele deixou a bola passar, fumble, passe para trás é fumble natural, ele conseguiu recuperar a bola, mas foi tacleado, turnover on downs, e foi só ajoelhar na bola para garantir o placar de 21-14 para o time de Kansas City. O outro jogo de destaque aqui ficou com Vikings e Falcons no placar de 31-28 para o time de Minnesota, jogando em Atlanta. E para quem achava que o jogo seria uma vitória de Atlanta, com facilidade ou não, mas uma vitória de Atlanta, eu era um deles, foi bem, como fala, surpreendido pela qualidade de resiliência do time de Minnesota. Justamente porque o time começou com o Jaren Hall, que é novato, né, um QB novato, mas que sofreu uma concussão ainda no primeiro quarto. Foi substituído por Joshua Dobbs, que acabou de chegar. Ele mal tinha conseguido estudar o playbook de Minnesota e já estava em campo. Ele estava na sideline aprendendo como fazia algumas jogadas, as chamadas, os audibles, coisa e tal. Ele não sabia o nome de praticamente quase ninguém do ataque, né? Center, guard, esses caras assim que não são tão falados dentro de uma transmissão, ele não conhecia direito. Então ele estava conhecendo o time, conhecendo o playbook e sofreu logo no início. Foram 2 punts, se eu não me engano, e um safety. Né? Logo na segunda ou terceira campanha ele sofreu um safety, o que era de desesperar, porque a torcida, por mais que não tivesse mais tanta esperança com o Jaren Hall no ataque, já que o Cousins rompeu o Aquiles, eles tinham assim ainda, sabe, aquele tópico de esperança de um time possível brigador por vitórias. E a partir desse momento, eu assistindo os momentos ali no Red Zone, eu falei assim, caramba, os Falcons vão massacrar os Vikings. Aí começou a aparecer um lance aqui, ponto dos Vikings, apareceu um lance aqui, uma jogada excelente do Dobbs. Eu falei assim, caramba, o moleque tá indo bem, o cara tá indo bem, moleque. Talvez seja mais velho que eu tenho 38, sei a idade do Dobbs. Mas ele começou a jogar bem, ele começou aquela ideia, né, QB novato no time, então o time adversário talvez não tenha se preparado para defender, apesar dele ter jogado da mesma forma em Arizona e os times já terem uma ideia prévia de como ele se movimenta em campo. Mesmo assim, ele deu dificuldades para os Falcons, e os Falcons foram os Falcons, né? Uma hora estava na frente, outra hora tomava virada. Uma hora estava na frente, depois tomava virada. E foi assim até o final. E os caras jogaram bem. Outro detalhe, né? A maldição do tendão de Aquiles nesse ano. Já é o terceiro, pelo menos, que eu tô me lembrando aqui. Aaron Rodgers, o Cousins e agora o Cam Akers, que foi trazido dos Rams, que estava ali como QB de emergência. Ele também rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo e também está fora da temporada. Para você ter uma ideia do quanto foram bons os números do Joshua Dobbs, foram aí 20 passes completos, 158 jardas e ainda correu para 66 jardas.
teve um TD terrestre e foi o corredor mais ativo do time. E com uma interceptação, o Taylor Heineken garantiu aí a derrota do time. Quer dizer que a interceptação foi a chave de tudo? Não é que é a chave de tudo, mas é aquela história. Na batalha dos turnovers, quem capitalizou melhor foram os Vikings de Minnesota. E o Atlanta, que jogava em casa, acabou se vendo em maus lençóis porque não soube aproveitar a situação e sofreu mais turnovers do que o próprio Vikings. Agora mais um jogo de destaque aí. E dentro duas situações, uma que foi muito boa e a outra que foi muito ruim. E nós vamos falar de Seahawks contra Ravens. Seahawks que tomou uma sapatada de 37-3. Mais uma surra dos Ravens em cima de um líder de divisão. A primeira foi em cima dos Lions e essa segunda em cima dos Seahawks, que agora, por conta da derrota, voltou para a segunda posição na NFC Oeste. E o grande ponto interessante nessa situação é que os Ravens não deram a mínima chance para o ataque de Seattle. Os Ravens, eles conseguiram aí 40 minutos de posse de bola, pouco mais de 40 minutos e alguns segundos, o que deu menos de 20 minutos para o Seattle Seahawks. Foram 515 jardas, sendo 217 aéreas e 298 terrestres. Destaque principalmente aí para o running back Keaton Mitchell, que teve aí 138 jardas e um touchdown. Aliás, quase todos os touchdowns dos Ravens foram por terra. Foi um pelo Keaton Mitchell e outros dois pelo Gus Edwards. Além disso, no garbage time, o Seattle Seahawks conseguiu tomar um touchdown com Tyler Huntley lançando a bola para OBJ recepcionar e marcar seu primeiro touchdown pelos Ravens. Talvez isso tire um peso das costas do OBJ, fazendo com que ele volte a ter um pouco mais de tranquilidade no seu jogo, recebendo melhores bolas. Ele estava dropando algumas bolas até fáceis, ele não tem conseguido jardas pós-recepção. Isso talvez tire esse peso, fazendo com que ele volte a jogar melhor. Já no lado de Seattle, Dino Smith ele tem mais lembrado aquilo que ele já foi durante toda a sua carreira do que aquilo que ele foi na última temporada. Aquela temporada surpreendente em 2022-2023, em que o Seattle foi para o Wild Card contra os 49ers num ano muito bom do Dino Smith. Só que agora ele está voltando às suas origens, voltando àquele tempo mais anterior, mais passado, jogando mal, não conseguindo fazer boas leituras, principalmente pós-snap, às vezes com lançamentos terríveis. É o eu fracassado dele voltando à tona. Então, o Seahawks está aí em maus lençóis porque o seu QB está dando uma certa limitada no ataque. O time é ruim? De jeito nenhum, está sendo muito melhor do que aquilo que se imaginava. Só que também se imaginava um time ainda um pouco melhor caso o Dino Smith estivesse repetindo a atuação do ano anterior. Mas isso não está acontecendo, o que dá aquela travada, principalmente em alguns jogos um pouco maiores da franquia de Seattle. Outro jogo muito bom, muito elétrico, muito ativo foi Buccaneers contra Texans. Detalhe, tanto Seahawks e Ravens, Buccaneers e Texans que eu citei agora, esses eu acertei o vencedor. Não acertei o placar, mas o vencedor eu acertei. E os Texans conseguiram vencer num jogo eletrizante de CJ Stroud, que conseguiu números assim maravilhosos para a sua carreira e quebrou recordes como novato, como QB novato. E com isso, ele vai meio que quebrando aquela mística toda de que o Ohio State não consegue produzir QBs prontos para a NFL. Até hoje, nenhum QB de Ohio State tinha conseguido se dar bem na NFL. E dessa vez não. Ele está mandando muito bem, ele está conseguindo se estabelecer, é um cara diferente. Já estão falando aí, comparando ele com o Joe Burrow. Eu acho cedo para comparar com o Joe Burrow, apesar da boa qualidade dele. Mas pode ser que nós tenhamos aí uma rivalidade interessante no futuro não muito distante. Porque nós temos na AFC Mahomes, Burrow, Allen e agora temos o CJ Stroud. Nossa, vai ser muito interessante ver esses quatro lutando por MVP. Imaginem vocês aí como que vai ser os próximos anos da AFC. Já a NFC está um pouco mais defasada de QBs com uma qualidade excepcional. Tem os bons, os médio bons e tem os medianos para baixo. Aí a gente vai ter que lutar para tentar equalizar com a AFC
a briga aí por bons QBs. Mas aí são os 500, vamos deixar acontecer naturalmente. Vamos voltar para Buccaneers e Texans. Então, CJ Stroud deixa para trás essa mística e nesse jogo ele quebra esse recorde com 470 jardas lançadas, 30 passes corretos de 42 tentados, 5 touchdowns lançados. Ele lançou 5 touchdowns. O jogo terrestre foi terrível, né? Quem tinha aí Dameon Pierce e qualquer outro running back da franquia no Fantasy se deu mal porque foram um pouco mais de 60 jardas de corrida. Então contou muito com o bom braço de CJ Stroud. Pode não ser o braço mais forte, mas que ele é certeiro e preciso, ele é. E também teve muitos fumbles. Teve fumble virado no placar e 31 pontos somente no último quarto. E 17 para os Texans e 14 para os Buccaneers, o que mostrou quão elétrica foi. O Baker Mayfield e o time jogaram mal de certa forma? Não jogaram mal, jogaram até bem. A gente via ali os movimentos na red zone e via o quanto o próprio Baker conseguia fazer umas jogadas ali diferentes, ele correr com a bola, ele marcou touchdown inclusive. A questão é que no jogo de turnovers, quem se deu melhor acabou sendo os Texans, que agora estão ali na briga ali na sua divisão. É de se espantar? Vamos dizer que porque ninguém esperava um Texans com QB novato e em reconstrução e com um corpo de recebedores até fraco, se a gente for analisar por outros corpos de recebedores, ninguém esperava um Texans tão bom assim. DeMeco Ryans e comissão técnica que é novata também ali nos Texans estão fazendo um trabalho excelente. Se continuar assim e o time for trazendo peças novos recebedores, running backs, completando esse time ao redor de CJ Stroud como deve ser completado um time bom para a briga de Super Bowl, numa proporção de médio tempo, nós vamos ter aí um Texans que vai dar muito trabalho. Talvez bem mais trabalho do que aquele Texans do Inominável. Vocês sabem do que eu tô falando. Outro jogo muito bom, Cowboys e Eagles. Bem disputado até o terceiro quarto. Quando os Eagles meio que abriram 2 posses de vantagem. E aí foi demais para que Dak Prescott e companhia conseguissem a virada. Desistiram? Não, lutaram até o final. Inclusive, o 28-23 para os Eagles, uma única posse, quase foi 28-25. Só não teve esses 2 últimos pontos, porque na hora de fazer a conversão de 2 pontos, o Dak Prescott até conseguiu encostar a bola no pylon. Só que ele tinha pisado fora antes de fazer o movimento de touchdown. Então acabou não contando. E a defesa dos Eagles conseguiu segurar a última campanha dos Cowboys, evitando que eles chegassem para a chance de fazer o touchdown da virada. Então, foi um jogo muito bom, foi bem animado, foi gostoso de assistir, foi bom de acompanhar. Para você ter uma ideia, não teve uma única interceptação lançada por nenhum dos 2 quarterbacks. Os 2 QBs foram muito bons em números, só que os bons números do Prescott, que foram aí 29 de 44 passes tentados, 374 jardas e 3 touchdowns, eles só evidenciaram o fracasso ou a falta que fez o jogo terrestre de Dallas. Tony Pollard não foi brilhante. O jogo terrestre fez falta, que vai sobrecarregar mais uma vez o jogo aéreo. E por mais que ele não tenha lançado interceptações, é aquela história, nem todo passe é recebido. Então na questão dos passes dropados ou passes não recebidos, acabou fazendo falta. E mesmo assim, não foi o bastante todo o jogo, toda a movimentação, toda a ação, toda boa jogada, inclusive chamada pelo Mike McCarthy. Olha, Mike McCarthy, dessa vez não deu tanta bola fora assim não. Não foi o suficiente para vencer os Eagles. Já Jalen Hurts teve números ainda melhores que Dak Prescott, numa situação geral, e foi um dos melhores, se não o melhor jogo do Hurts nesse ano. Foi um equilíbrio muito bom entre jogo terrestre e jogo aéreo. Lógico, não foi o melhor jogo terrestre, mas foi muito melhor que o de Dallas, sendo 2 touchdowns terrestres, um de Hurts e um de Gainwell, e 2 touchdowns aéreos, um de A.J. Brown e um de Devonta Smith. Também vi alguns posts no Twitter sobre os Eagles terem sido ajudados pela arbitragem, e desculpa, não foi. Isso está mais para chororô de derrotado, de quem não consegue vencer jogos grandes, ou que não consegue vencer jogos grandes com muita frequência, e isso tá virando balela, tá? Então vamos parar com esse negócio, porque se por um acaso em jogos anteriores, como aconteceu
Os Eagles não tiveram uma única falta marcada do seu lado, dessa vez eles tiveram 10. Então não foi a ajuda dos árbitros, foram alguns erros de execução das rotas ou de jogadas em alguns momentos. Sim, teve falta que foi marcada, outras que não foram marcadas, a mesma aconteceu dos dois lados. Então não culpem a arbitragem pela derrota por uma posse dos Cowboys, tá? Não foi isso daí não. Menos. E vamos para mais um destaque. Bills e Bengals, não foi aquele baita jogo que se esperava, mas foi um jogo equilibrado, principalmente no primeiro quarto. Depois disso, Joe Burrow e companhia vão dominar a defesa dos Bills, enquanto o ataque de Buffalo vai demorar para reagir. E ele viu então alguns turnovers comprometerem a efetividade dos ataques do time de Buffalo. O Joe Burrow foi muito bem, obrigado. 31 passes completos de 44 tentados, 348 jardas e 2 touchdowns, mesmo com o jogo terrestre fraco. Mais uma vez, o jogo terrestre dos Bengals não foi grande coisa. É outra situação, venceram do mesmo jeito, isso que é bom. O quarterback, Joe Burrow, é show de bola, ele é fora do comum. Ele é um cara muito bom, ele é um daqueles que se pode chamar de elite de fato. Ele é um cara que consegue deixar de lado os erros e quando ele erra, ele volta com novas jogadas e acerta. Ele leva o time a conseguir vitórias. E às vezes, mesmo quando perde, eles não entregam fácil a derrota. É um time duro de ser batido por conta do seu quarterback. Já Josh Allen teve aí números de 26 passes corretos de 38, 258 jardas, um touchdown e uma interceptação. Olha aí a batalha dos turnovers. Não sendo números terríveis, mas insuficientes para passar no placar o time de Cincinnati. Então os 24-18, por mais que tenha sido aí poucos pontos somados no total do jogo, ainda assim mostram um jogo equilibrado em partes da partida, mas com uma demora gigantesca para o ataque de Buffalo reagir para tentar conseguir pelo menos o empate e levar para a prorrogação ou quem sabe a virada. E algumas menções honrosas aqui no vídeo. Bears e Saints, foi 24-17 para os Saints. Não foi de todo um jogo ruim por completo do time do Bears, só que aquela história, O Badgett, ele teve lances muito bons, mas lançou algumas interceptações, foram alguns turnovers assim que complicaram demais a vida do time de Chicago. Já o Saints, com um pouco mais de sofrimento, conseguiu seus 24 pontos aí, com uma atuação não tão gigantesca do Derek Carr como foram em outras partidas, mas mesmo assim ainda teve Taysom Hill marcando TD terrestre, TD aéreo recebido, e foi um jogo assim regular para bom do Saints, suficiente para vencer os Bears. E o outro destaque foi a surra dos Raiders em cima dos Giants. O que a troca de uma comissão técnica venenosa não faz para um time. Eles estão com o interino Antonio Pierce, ex-jogador de futebol americano, linebacker se não me engano, ele era técnico dos linebackers ali em Las Vegas. O Josh McDaniels foi mandado embora e ele ficou ali escolhido como técnico interino. Dependendo do trabalho dele, quem sabe ele não fica como oficial no ano que vem. Mas o próprio vestiário já estava com um ar diferente, principalmente depois da vitória. E há muito tempo a gente não via o próprio Raiders marcar tantos pontos num único jogo. Não sei se com Jimmy G teriam marcado a mesma quantidade de pontos, mas, porém, todavia, com o Aidan O'Connell conseguiram, mesmo o O'Connell não tendo lançado um único touchdown sequer. Todos os touchdowns foram terrestres, ponto para quem tinha o Myers e o Jacobs nos seus times de fantasy, que foi muito bom, e com isso a gente viu um excelente jogo dos Raiders. Como vai ser daqui para frente, vamos aguardar e ver os próximos jogos. Mas parece que a situação melhorou e bastante em Las Vegas. Então esse foi o nosso vídeo de destaques da semana 10. Espero que você tenha curtido. Se você assistiu até aqui, deixa aí seu like. Se inscreva se ainda não se inscreveu. Comente, compartilhe. Deixa aqui sua opinião. Quais outros jogos foram tão bons quanto ou tão ruins quanto? Quem mais teve destaque positivo e negativo? Deixa sua opinião aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vamos embora para mais um touchdown. Valeu!